seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a taxa de fecundidade. Você já ouviu falar nela, não é? Bem, essa taxa representa o número médio de filhos tidos pelas mulheres em idade fértil de uma determinada região ou país em um ano específico. Consideramos como idade fértil da mulher o período entre 15 e 49 anos de vida. Em 2018, por exemplo, a taxa de fecundidade no Brasil era de 1,77. Isso significa que naquele ano, as brasileiras em idade fértil tiveram em média menos de 2 filhos. Mas essa taxa já foi bem maior em nosso país, sabia? Entre as décadas de 40 e 60, as brasileiras costumavam ter em média cerca de 6 filhos. Talvez você perceba isso em sua própria família, não é mesmo? Se você nasceu a partir de 1980, é provável que seus pais e seus avós tenham tido bem mais irmãos e irmãs do que você. A análise dessas mudanças na taxa de fecundidade é fundamental para entender as transformações que vêm ocorrendo na população brasileira. Juntamente com o aumento da expectativa de vida, a redução dos níveis de fecundidade nos últimos 60 anos influencia muito no envelhecimento de nossa população. Isso porque, ao nascerem menos bebês e a população viver em média por mais tempo, passamos a ter uma maior proporção de idosos em relação à quantidade de crianças. A queda na taxa de fecundidade é uma tendência mundial e pode ser explicada por diversos fatores. Entre eles, temos a urbanização, a redução da mortalidade infantil, a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho e o uso de métodos contraceptivos. Em geral, países com maior desenvolvimento econômico têm uma taxa de fecundidade menor. Porém, a taxa brasileira já está abaixo da de países como a França e os Estados Unidos. E juntamente com essas nações, estamos entre as que têm uma taxa de fecundidade menor do que 2,1 filhos por mulher, o que significa que estamos abaixo da taxa considerada adequada para garantir a reposição populacional. Como assim? Calma, a gente explica. Se as mulheres têm em média 2 filhos ou menos, as pessoas nascidas não são suficientes para manter no futuro a quantidade de população atual. Dessa forma, o envelhecimento populacional pode se acentuar a ponto de que não haja jovens suficientes para suprir as necessidades do mercado de trabalho. Ter mais velhos e menos jovens na população traz uma nova dinâmica que deve ser considerada nos processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, trabalho e previdência social. Ou seja, monitorar a taxa de fecundidade é muito importante para tomar decisões adequadas às características de uma população em constante transformação. Ah, e atenção! Lembre-se de não confundir a taxa de fecundidade com a de natalidade. A taxa de natalidade expressa a quantidade de bebês nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, ou seja, tem como referência toda a população e não somente o número de mulheres em idade fértil. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Assim você nos ajuda a disseminar informação sobre o país. Não deixe também de assinar nosso canal. Até a próxima! Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre expectativa de vida, também chamada de esperança de vida. Por acaso você já ouviu falar sobre isso? Bom, a expectativa de vida ao nascer influencia em decisões que afetam a todos nós, como a definição de políticas públicas, cálculos da previdência e monitoramento das condições de vida. Sabia que todos os anos o IBGE divulga qual a expectativa de vida ao nascer dos brasileiros? Para chegar a esses números, são usadas informações sobre a média de idade em que as pessoas morreram no ano anterior em nosso país. Para os brasileiros nascidos em 1940, por exemplo, a esperança de vida era de 45 anos e meio. Já para quem nasceu em nosso país em 2017, a expectativa de vida é de 76 anos. Alguns pontos que explicam esse aumento em nossa expectativa de vida nas últimas décadas são o maior acesso ao saneamento básico, avanços da medicina e mais informação. Mas, voltando à nossa expectativa de vida atual de 76 anos, será que isso quer dizer que todo mundo que nasce hoje no Brasil irá viver exatamente 76 anos? Não! A esperança de vida ao nascer é uma estimativa do número de anos que podemos esperar que um indivíduo viva se mantidas as mesmas condições desde o seu nascimento. Parece complicado, né?
Que tal pensar em um exemplo? Então, vamos imaginar uma moça chamada Juliana, nascida no ano 2000, quando a expectativa de vida média no Brasil foi calculada em 69,8 anos. Se ela sofrer um acidente ou tiver uma doença fatal, Deus queira que não, pode morrer bem antes de chegar a essa idade. Por outro lado, dependendo de suas condições de vida e cuidados com a saúde, pode ser que em 2069 ela ainda tenha muitos anos de vida pela frente. Ou seja, Juliana não deve usar a expectativa de vida para ter certeza da idade em que irá morrer e assim não se programar para a velhice ou viver como se não houvesse amanhã. Mas a expectativa de vida no ano em que Juliana nasceu irá certamente influenciar na idade mínima em que ela poderá se aposentar. Mais um detalhe: você sabia que por ser mulher, Juliana pode esperar viver alguns anos a mais do que se fosse homem? Em 2017, a expectativa de vida masculina no Brasil foi de 72 anos e meio, enquanto a feminina foi de mais de 79 anos e meio. Além disso, dependendo de onde mora, ela também pode ter uma expectativa de vida bem diferente. Como você pode ver no gráfico, no Maranhão, a esperança de vida ao nascer em 2017 não chegou a 71 anos de idade. Por outro lado, em 14 estados e no Distrito Federal, a expectativa de vida foi maior do que 74 anos, sendo que em Santa Catarina chegou a quase 79 anos e meio. Antes de terminarmos o vídeo, uma curiosidade. O Brasil está na 69ª posição no ranking de esperança de vida ao nascer entre os 193 países reconhecidos pela ONU. Em primeiro lugar está o Japão, com uma expectativa de vida de quase 84 anos. Já Serra Leoa está em último, com pouco mais de 52 anos. Confira no site países.ibge.gov.br outros dados e também outros comparativos. Para saber mais sobre a expectativa de vida ao nascer, veja os links na descrição. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação sobre o país. Até a próxima! Olá, seja muito bem-vindo ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre a pirâmide etária. Resumidamente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a distribuição de uma população por idades. De um lado fica a proporção de homens em cada faixa etária e do outro a de mulheres. A parte inferior se refere aos mais jovens e a superior aos mais velhos. Ou seja, pela pirâmide etária é possível saber qual faixa etária é predominante em uma determinada população, em quais grupos de idade há mais homens ou mulheres, se a população representada possui mais jovens, adultos ou idosos, enfim. Em um único gráfico, diversas questões sobre a composição daquela população podem ser percebidas. Como nós, aqui no IBGE, somos especialistas em Brasil, é claro que vamos falar sobre a pirâmide etária brasileira. Neste vídeo, você vai observar como ela vem se modificando ao longo das décadas, o que indica mudanças no perfil demográfico do nosso país. Então, vem com a gente! Observe, por exemplo, a pirâmide etária brasileira de 2018. A faixa em que temos mais mulheres é a de 30 a 34 anos. Já os homens são mais numerosos entre 20 e 24 anos de idade. Em ambos os sexos, as faixas com mais gente vão dos 20 aos 39 anos, caracterizando uma população predominantemente adulta. Ainda em 2018, o Rio Grande do Sul era o estado brasileiro com a maior proporção de pessoas acima de 50 anos. Já o estado de Alagoas possui uma população com maior predominância de jovens do que no país, tendo mais pessoas nas faixas etárias até os 20 e poucos anos. Tudo isso é bem diferente do que se via em 1950, quando a faixa com maior quantidade de habitantes era a de até 4 anos de idade. Nossa pirâmide etária desse período ilustra bem porque esse tipo de gráfico tem esse nome. Possui uma base bem larga e um topo estreito, com formato triangular característico das pirâmides. Comparando nossa pirâmide etária do meio do século passado com a atual, fica claro o quanto o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saneamento e saúde, a queda na taxa de fecundidade, além de outros fatores, trouxeram mudanças para o perfil da população brasileira, que já não é mais predominantemente jovem, apresentando nas últimas décadas uma tendência de envelhecimento populacional.
Agora, se imagine a bordo do DeLorean, imortalizado no filme De Volta para o Futuro, e viaja no tempo até 2060. Nesse ano, segundo nossas projeções, o percentual da população brasileira com mais de 65 anos chegará a 25,5%, enquanto em 2018 essa proporção era de 9,2%. Já os mais jovens, na faixa de 0 a 14 anos, deverão representar 14,7% da população em 2060, frente a 21,9% em 2018. Interessante, não? Então, convidamos você a conhecer uma página do IBGE destinada exclusivamente à projeção da nossa população. Lá você pode ver como a pirâmide etária brasileira vem mudando desde 2010 até o formato que ela provavelmente terá em 2060, se mantidas as tendências observadas atualmente. É possível também selecionar dados por estado e comparar com a pirâmide etária do país. Por hoje é só. Esperamos que tenha gostado do vídeo. Compartilhe com outras pessoas que possam se interessar pelo tema e confira também os nossos vídeos sobre expectativa de vida e fecundidade no Brasil. Não se esqueça também de assinar o canal para receber mais conteúdos interessantes sobre o nosso país e a nossa população. Até a próxima! Um mundo em que a população da maioria dos países encolhe, e onde 23 nações, incluindo lugares como a Espanha e o Japão, passam a ter menos da metade da população atual. E também onde o Brasil tem quase 50 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. Esse é o cenário do ano 2100, segundo um estudo feito por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington, recém-publicado pela revista científica britânica The Lancet. Essa previsão chama muita atenção porque ela vai contra a perspectiva de que a população global cresceria indefinidamente. Segundo os autores da Universidade de Washington, lá nos Estados Unidos, a população do mundo vai começar, na verdade, a encolher a partir do ano 2064, quando ela vai ter chegado a um pico de 9,7 bilhões de pessoas. A partir daí ela vai cair, até chegar a 8,8 bilhões de pessoas em 2100. Meu nome é Ricardo Senra, eu sou jornalista da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu mergulho nas conclusões desse estudo respondendo a 3 perguntas. Primeiro, o que explica tudo isso? Segundo, como é que fica o Brasil nessa história? E por fim, quais podem ser as consequências desse fenômeno na economia? Vamos lá, o que explica essa mudança de rumo? Essa tendência não tem nada a ver com o coronavírus, segundo os pesquisadores. Aliás, eles também alertam que não foi considerado nenhum evento catastrófico de redução da população, por exemplo. A gente está falando aqui, basicamente, de redução na taxa de fertilidade. Quando a taxa média de fertilidade cai para menos do que 2,1, ou seja, quando em média uma mulher tem menos do que 2,1 filhos, o tamanho da população começa a cair. Como um ponto de comparação, lá em 1950, as mulheres tinham 4,7 filhos em média. E isso, claro, levou a um aumento expressivo da população global, junto, claro, com a redução das taxas de mortalidade infantil na mesma época. Os pesquisadores mostraram que a taxa média de fertilidade caiu praticamente a metade do que se observava lá nos anos 50. Foram 2,4 filhos por cada mulher em 2017 e em 2100 essa taxa seria inferior a 1,7. Ou seja, lá no fim do século ela vai estar claramente abaixo daquela taxa que mantém o nível populacional e que em tese seria de 2 filhos por mulher, mas que na prática é 2,1 em países desenvolvidos, porque nem todas as crianças, por vários motivos, chegam à idade adulta. Agora, o que explica essa redução? Segundo os autores, essa redução populacional no mundo todo vai ser resultado de um aumento no acesso à educação, sobretudo das mulheres, e também um maior acesso ao mercado de trabalho. Esses 2 pontos, claro, combinados a um maior acesso a métodos contraceptivos em todo o mundo. Os resultados da pesquisa vêm basicamente de uma tendência positiva de mais escolhas de vida para as mulheres. Essa queda na taxa de natalidade a um nível de redução populacional vai afetar 183 dos 195 países e territórios que foram estudados. Os países da África subsaariana, junto aos do norte da África e também as nações do Oriente Médio, vão ser os únicos, segundo o estudo, que vão registrar aumento populacional até o fim do século. A população da África como um todo deve triplicar até 2100, mas essa alta não vai ser capaz de reverter a tendência de queda na população global. Vamos agora para um panorama geral. O Japão deve encolher das atuais 128 milhões de pessoas para 60 milhões em 2100. E a Tailândia deve ver sua população caindo de 71 para 35 milhões. A gente está falando de quedas de mais de 50% da população nesses países. A queda prevista para a China é um pouquinho menor, mas ainda impactante. A população deve cair de 1,4 bilhão em 2017 para 732 milhões em 2100. Agora olha só a Europa. A população espanhola deve encolher de 46 para 23 milhões. Já a Itália, segundo o estudo, vai perder 30 milhões de cidadãos, de 61 para 31 milhões. O número de portugueses, por sua vez, cairia de 11 para 5 milhões no fim do século.
Segundo o estudo, o ranking dos 5 países mais populosos do mundo vai trazer em primeiro lugar a Índia, com 1,09 bilhão, depois a Nigéria, com 791 milhões, a China, com 732 milhões, Estados Unidos, com 336 milhões e, por fim, o Paquistão, com 248 milhões de pessoas. E aqui a gente entra no nosso segundo ponto desse vídeo, e o Brasil. O Brasil deve cair da 6ª para a 13ª população no ranking global de população. Segundo os autores, a população brasileira deve saltar de cerca de 211 milhões, dado de 2017, para um pico de 235 milhões em 2043. A partir daí, a nossa população cairia numa queda acentuada, até chegar a 164,75 milhões de brasileiros lá em 2100. Ao mesmo tempo em que as taxas de nascimento vão diminuir, segundo os autores, a estimativa de vida dos brasileiros deve saltar de em torno de 76 anos para uma média de 82 até 2100. E essa questão do envelhecimento me leva ao terceiro ponto desse vídeo, que é o impacto demográfico na economia. A grande questão é como enfrentar essa inversão na pirâmide demográfica. Dá uma olhada nessa projeção feita pelo estudo. O número de crianças em todo o mundo com menos de 5 anos vai cair de 681 milhões em 2017 para 401 milhões em 2100. Mas o número de pessoas com mais de 80 anos vai disparar de 141 milhões em 2017 para 866 milhões em 2100. Segundo o estudo, essa mudança no perfil da população mundial, com muito mais idosos, representa um desafio ao atual modelo econômico, com uma clara redução na força de trabalho e também uma sobrecarga nos sistemas de previdência social, por exemplo, e de saúde. Isso vai ter um impacto generalizado. Eu conversei sobre a situação do Brasil com o norueguês Stein Emil Volset, que é professor de saúde global lá na Universidade de Washington e também um dos autores do estudo. Ele disse o seguinte: prevemos reduções no PIB total do Brasil devido ao encolhimento da população em idade ativa, que por sua vez é impulsionada pelas baixas taxas de natalidade no país, segundo ele. De acordo com o levantamento, o Brasil se manteria como a 8ª maior economia do mundo até 2050. Mas aí, até 2100, o nosso país seria ultrapassado por Austrália, Nigéria, Canadá, Turquia e Indonésia, e cairia para a 13ª posição no ranking das maiores economias do mundo. Os pesquisadores explicam que a queda na proporção de jovens nas populações pode significar uma redução nos índices de inovação das economias, por exemplo. Isso também sugere uma queda no mercado interno disposto a consumir bens e serviços, por exemplo. Eles dizem, por exemplo, que os aposentados têm menos chance de comprar bens de consumo duráveis do que os adultos de meia-idade ou os jovens, por exemplo. E esse envelhecimento não é um privilégio brasileiro. No mundo todo, segundo o estudo, a população com mais de 65 anos vai ser bem maior do que a com menos de 20. Serão 2,37 bilhões contra 1,7 bilhão. Tem duas movimentações que chamam a atenção no vai e vem que o estudo mostra no ranking das 10 maiores economias do mundo entre 2017 e 2100. Primeiro, o avanço da Índia para o pódio dos maiores PIBs mundiais, um salto da 7ª para a 3ª posição. Segundo, uma ascensão meteórica da Nigéria, que saltaria da 28ª posição para a 9ª e se tornaria o primeiro país africano entre as 10 maiores economias do planeta. O estudo também diz o seguinte: até o final do século, o mundo será multipolar, com Índia, Nigéria, China e Estados Unidos como potências dominantes. Esse realmente será um mundo novo para o qual devemos nos preparar hoje. Bom, até 2100 a gente ainda tem 80 anos para avaliar se essa turma acertou ou errou. Enquanto isso, por favor, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, segue a BBC News Brasil se você ainda não seguiu e, claro, não deixa de acompanhar toda a nossa cobertura em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia até aqui e até!